Glórias ao nosso Deus, o Deus vivo, Todo-Poderoso, aquele que enviou teu Filho aqui na terra para morrer no meu lugar e no seu lugar, porque era um lugar de condenação que nós merecíamos, era o lago de fogo que nós merecíamos por causa dos nossos pecados. Você sabia? Você sabia que hoje era para nós estarmos hoje sofrendo em tormentos, sermos consumidos da ira de Deus, da face de Deus? Você sabia? Você sabia que houve um sacrifício para que Deus, através do Filho, fizesse uma aliança? E através do Filho, Ele fosse longânimo, esperando esse povo se arrepender dos seus pecados e suas práticas mundanas? Você sabia que existe um tempo de juízo que Deus tem determinado que com justiça há de julgar este mundo? Você sabia que vai haver esse juízo? Talvez você não saiba, porque o seu pastor, o seu padre, não prega para você, porque não dá tempo, só fala de dinheiro. O tempo deles é investir neste mundo, preocupado com essa terra. Então eles, os seus líderes religiosos, não vão falar para vocês que vai haver uma ira de Deus sobre essa terra. Porque lá na segunda carta de Pedro, Deus ele não poupou os anjos. Os anjos ele não poupou. Antes entregou a escuridão, as trevas, presos, para o juízo daquele dia. Você acha que vai poupar você? Vai poupar eu, se nós desobedecermos os teus mandamentos? Ele não poupou aquele mundo antigo, onde só Noé e sua família foram salvos, porque eles eram os únicos que deram ouvido à palavra de Deus. O Senhor destruiu toda aquela geração, mas salvou só uma família. Aí você acha que Deus vai te poupar? Você acha que Deus vai me poupar se eu desobedecer a tua palavra, desobedecer o teu mandamento? Muitos já falaram para nós: mas irmão, você tem que pregar o Deus de amor. Deus de amor você conhece, você está vivo, você está respirando, você sabe que Ele existe. Aí João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja destruído, mas seja salvo. É só essa parte de João 3 que é inspirada. João 3,16 é inspirado porque Deus amou o mundo, mas João 3,36 que aquele que tem um filho tem um pai, mas aquele que não tem um filho, a ira de Deus sobre ele permanece. Isso aí não é inspirado? Que Deus perdoa o tempo da ignorância, mas notifica a todo ser humano na terra que com justiça há de julgar este mundo. Isso aí não é inspirado? Só é inspirado aquilo que o pastor prega para você? Só é inspirado aquilo que o padre prega para você? Será que você não percebeu que você tem que ter intimidade com esse Deus vivo? Será que você não percebeu que você tem que ser selado, tem que ser batizado com o Espírito de Deus para você receber a salvação? Essa geração está dormente, essa geração está dormindo, não está preocupada com o juízo que vai vir nessa terra. Por isso que a Escritura fala que andam errante de um lado para o outro, procurando a verdade, procurando o Senhor, mas não vai achar, porque acha que está na religião. Você acha que Cristo criou a religião? Me mostra na Bíblia onde é que Cristo criou a religião. Me mostra na Bíblia que Cristo dividiu o seu corpo. Você que é pastor, você que é formado, você que é bacharelado em alguma teologia, me mostra na Escritura que Jesus Cristo criou alguma religião. Me mostra. Você não vai mostrar, sabe por quê? Porque não tem.
Porque Cristo criou só uma igreja, só um povo santo, aqueles que glorificam teu nome, que exaltam teu nome em todos os confins da terra, os verdadeiros, os que praticam justiça, os honestos, os fiéis à tua palavra e aos teus mandamentos. Você acha que quando Deus manifestar no céu com seus anjos, você acha que Deus vai poupar você, porque você acha que Deus ele é amor? Ah, Deus é amor, ele vai me matar. Deus não só foi os anjos nas trevas. Ele não só foi aquela geração todinha de Noé na condenação, esperando o juiz daquele dia para ser lançado no lago de fogo. Ele não poupou aquela cidade de Sodoma e Gomorra, ou seja, todos os habitantes de Sodoma e Gomorra foram mortos. Só uma família que foi tirada de lá, a família de Ló. E Deus destruiu, reduzindo a cinza, para exemplo das nações que desobedecem a Ele. Aí fica essa nação avarenta, essa nação incrédula. Essa nação, além de não dar glória para Deus, além de não dar honra para Deus, ainda se prostra diante de uma imagem e fala: esse é meu Deus. De onde é que você tirou isso, criatura? Será que você não percebeu que a sua religião te enganou o tempo todo? Será que você não percebeu que a religião foi criada para dividir o corpo de Cristo? Você quer ver a terceira guerra mundial junto às religiões? Está vendo que Cristo não está nelas? Ah, irmão, esse evangelho é muito duro. Duro é o dia que você chegar no dia do juízo e Cristo falar: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e teus anjos. Duro é esse dia. Hoje, por enquanto, você ainda tem o privilégio, a dádiva de ainda conhecer esse Deus e fugir dessa ira. Porque não é mais tempo de estar pregando amor. Ah, Deus é amor, Deus é amor, Deus não sei o quê. Claro que Ele é amor. É claro que Ele é amor. Se Ele não fosse amor, todos nós seríamos consumidos. Porque como diz lá em Lamentação 3:22, graças à tua misericórdia, é por causa da tua misericórdia que nós não somos consumidos. Porque era para nós ser destruídos da face da terra, pelos pecados que nós cometemos, no nosso passado. Graças ao nosso Criador que enviou teu Filho, para que por meio dele fosse longânimo para que nós arrependêssemos dos nossos pecados. Porque o Evangelho é: arrependei-vos e convertei-vos, para que o vosso pecado seja pagado. Se ele tiver um pecado, se ele tiver um vestígio de pecado em você, você perecerá. É por isso que as pessoas ignoram, é por isso que as pessoas acham que esse evangelho que nós estamos pregando é um evangelho de loucura, é o seu pastor que não pregou para você, porque o seu pastor quer seu dinheiro, o seu pastor não vai pegar contra o seu pecado, o pastor não vai pegar contra a idolatria do futebol, sabe por quê? Porque ele também é um idólatra. Você sabe por que esses mercenários não falam a verdade? Porque eles não têm verdade. Cristo fala que a boca fala e o coração está cheio. Esses homens estão cheios de adultérios. Estão cheios de avarezas. O Deus deles é o mamon. Eles servem ao Deus deste mundo, o dinheiro. É por isso que essa geração, ela nunca vai conhecer a verdade. Sabe por que não vai conhecer a verdade? Porque o próprio Paulo fala lá em 2 Coríntios 4, que o Deus desse século, você sabia que existe um Deus nesse século? Cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho, para que não seja salvo. Satanás, ele cega o entendimento dos incrédulos, para você não conhecer a verdade, para você não conhecer a palavra, para você não ser liberto, não ser livre desse sistema corrupto. Se tornar uma máfia. Meu Jesus amado, 2000 anos para trás, de 2000 anos para trás, não existia essa máfia dentro dessas igrejas. Eles não cobravam esse 10% do salário. Era simplesmente uma oferta para manutenção daquele tempo, não era nem para os pastores, porque os pastores trabalhavam.
Esse bando de vagabundo não trabalha e fala que, digno é o preço do seu salário. Onde é que está escrito que digno é o preço do seu salário? Onde é que está escrito? Lucas 10? Mateus 10? Ela está falando, na casa que você entrar, comer tudo que colocar no teu prato, digno é o preço do seu alimento, do seu salário, que é comida. Porque se aqueles apóstolos receberam o salário, quem foi que pagou o salário deles? Jesus Cristo? Se ele não tinha o dedo na cabeça? Leia o contexto. Como é que Cristo vai pagar salário para os apóstolos? Se Cristo falou que era para eles não possuírem nem ouro nem prata. Será que Cristo é mentiroso para dar ouro e prata para eles, igual esses mercenários estão recebendo? Homens enriquecendo, usando a fé. Por isso que Deus não está em nenhuma religião. Deus, ele não é parte de nenhum sistema religioso. Deus não é mercadoria do sistema. Deus não é da católica. Deus não é da universal. Deus não é da mundial. Deus não é do espiritismo. Deus verdadeiro que está no céu, ele não habita em nada que o homem constrói. Nada. Irmão, mas eu não acredito na palavra do juiz. Mas vai acontecer o juízo do mesmo jeito, mesmo você não acreditando. Se você acreditar, é bom você consertar os teus caminhos, porque o dia do juízo está vindo. É só essa Copa do Mundo acabar. Hoje é o último dia dessa Copa do Mundo. Lembra bem dessa palavra. Você vai ver o que é que os mestres vão fazer no mundo. Não é Deus que vai fazer, não, porque se for Deus, mata tudo. Mas vamos ver o que é que os Illuminati vai fazer no mundo. Vai soltar uma nova pandemia. Aí vamos ver. Isso aí é o juízo de Deus usando os homens. Porque se for Deus usando, Deus faz eliminar. Uma geração incrédula que fica usando escrituras, usando versículo bíblico isolado, isola os versículos para pegar para eles. Um versículo que é para condenação, eles não quer saber não. Um versículo que é para conserto, eles não quer saber não. Um versículo que é para arrependimento, não quer saber não. Quer saber de versículo que é para bênção, para prosperidade, mas não existe esse versículo. Isso aí é criado na cabeça do ser humano. Deus não quer saber do seu dinheiro. Deus não quer saber dessa migalha. Você está achando que Deus é servido por meio de homens? Você está achando que Deus vivo? Salomão, quando ele estava construindo aquele templo, falou assim: Senhor, se os céus dos céus não contêm a sua glória, imagina essa casa que eu vou edificar. Aí você acha que Deus habita o quê? Numa imagem de escultura? Você acha que Deus habita onde? Num templo feito por meio de homens? Só se for o seu Deus. Só se for o Deus desse século. Porque o Deus que criou os céus e a terra, não. Ele criou você, Ele criou eu, para que nós sejamos a imagem e semelhança dEle, para que em nós habitasse o teu Espírito, porque nós fomos edificados como morada de Deus vivo. Nós somos a casa, nós somos o templo, nós somos a morada do Deus vivo. Lembra o que Ageu falou? Você lembra o que Ageu falou? Você não lembra porque o pastor não prega para você? Só prega o evangelho isolado para arrancar dinheiro seus. Ageu falou que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. A primeira glória, Deus estava até nos seus ouvidos a oração que fazia naquele lugar. Mas a segunda casa é eu e você. Já se cumpriu. Deus habita em você, Deus habita em mim. Não é você buscar Deus, Deus está dentro de você. Eu buscarei os verdadeiros adoradores. Ele que busca. Fica limitando Deus, colocando paredes na igreja de Deus, colocando limites na igreja de Deus. A igreja de Deus, ela não é deste mundo. Cristo fala assim: como eu não sou deste mundo, Pai, os meus discípulos também não são. Peço que não tire do mundo, porque se tirasse do mundo, acabaria a luz e o evangelho não chegaria até nós. Mas que o livre do mal, porque eu dei a tua palavra, Pai. O mundo odiou, até hoje odeia a palavra de Deus. O Deus dessa nação é uma senhora. Por isso que o Brasil está nessa desgraça. Por isso que o Brasil está nessa tendência do evangelho.
Coloca Maria como se ela fosse senhora. Maria, ela não quis essa usurpação. A própria Maria fala: cumpre em mim segundo a tua palavra, porque atentaste para bastante da tua serva. Glória a Deus. Nós seguimos Maria, nós somos seguidores de Maria. Nós protestantes, nós cristãos que seguem a Escritura, nós seguimos Maria. Maria da Escritura. Agora essa Maria do catolicismo, esse ano fala, meu marido. Essa aí não é a Maria da Bíblia. A Maria da Bíblia é judia, guardava os mandamentos. Essa Maria do catolicismo é uma rebelde. Essa Maria do catolicismo é uma rebelde, não guarda os mandamentos do Criador. Se Maria judia guardava os mandamentos, ela guardava os mandamentos. O segundo mandamento, não falar para ti mais de cultura. Você acha que Maria ia permitir? Se Maria chegasse hoje, pegava esses católicos com cabo de roubo, para esse povo ficar vergonha na cara, para estar seguindo o padre, para estar seguindo essas religiões mentirosas. Está sendo filmado, né? Vai estar no YouTube. A verdadeira religião é a religião macro para com Deus, é essa, visitar os órfãos. Qual é a religião que visita esses órfãos? Me mostra uma. Ah, irmão, tem uma, vou te uma lista, que se separa da contaminação do mundo. Me fala, qual é a religião que não se contaminou com o mundo? Se tornou um sistema. Cristo combateu aquele sistema e foi morto por causa daquele sistema. Até hoje o Evangelho ele é pregado e combate o sistema. O mundo é o nosso inimigo. O próprio Tiago fala: aquele que é amigo do mundo constitui inimigo de Deus. E existem muitos inimigos de Deus vivendo no mundo como se não houvesse o amanhã, como se não houvesse um futuro. Você sabia que você vai morrer? Sabia não? Agora você está sabendo. Você vai morrer. Viu? Você vai morrer. Você pode durar aqui 100 anos, 200 anos, mas você vai morrer. E a ordem é essa. A morte é só uma vez. Você vai morrer só uma vez. Não fica pensando que você vai voltar em outro corpo, como Allan Kardec falou, que você não vai voltar. Não tá. Não fica pensando que você vai ser tirado do purgatório, como os católicos falam que você não vai ser tirado de lá. Como é? Tiago Calício. Calício? É, Tiago Calício. Calício. Lucas 16. Talvez os seus mestres, ele não vai falar isso para você, mas eu vou falar para você. Lucas 16. Lucas 16. O rico e Lázaro morreram. Os dois morreram. Lázaro, que não tinha nada deste mundo, que era pobre deste mundo, mas que guardava os mandamentos do Senhor, foi levado pelos anjos para o paraíso. Mas o rico, que tinha tudo desse mundo, o avarento, que não dava esmola, não ajudava o necessitado, foi morto e foi achado aonde? No Hades. Você sabe o que o rico falou? Calixto? Tá. Você sabe o que o rico falou para o Senhor? Senhor, pede Lázaro para molhar, pôr o dedo e refrescar minha língua, porque eu estou sendo atormentado nessa chama. O Senhor falou: não, quem está aqui não pode passar para aí. E quem está aí também não pode passar para cá, porque existe um abismo. Cadê o purgatório aí? Por que esse rico não falou: Senhor, faz o seguinte, pede minha família para rezar a missa 7º dia, para me tirar desse tormento? Por que ele não falou isso? Porque não existe. Esse? Isso é fábula. É esse, né? Por que ele não pediu: Senhor, faz com que a minha família faz uma missa lá com o padre e paga para os padres para ajudar eu tirar meu corpo aqui desse tormento? Por que ele não falou? Porque não existe. Quem está falando é Jesus Cristo. Depois fica gravado. Ele fala: Senhor, então faz o seguinte, Senhor, já que não posso sair daqui, já que eu não posso passar para o paraíso e nem Lázaro vir aqui, faz o seguinte, Senhor, faz com que Lázaro vá lá e avisa para minha família, avisa para minha família, para eles não virem para o tormento, porque aqui é tribunoso, Senhor, não deixa minha família vir para cá. Glória a Deus. O Senhor falou: tem a lei, e os profetas, ouça-os. Está aqui a palavra de Deus. Dá crédito à palavra de Deus. Não, Senhor, faz o que vai lá e fala para meus irmãos. Eu sei, Senhor, eu sei, pai Abraão. Está vendo que ele era crente? Pai Abraão. E Abraão falou: filho, você sempre teve de tudo, filho.
gozou dessa vida do bom e do melhor. Lázaro não tinha nada. Hoje Lázaro está sendo consolado aqui no paraíso, mas você no tormento. Pai Abraão falou: ainda que um morto ressuscite, e vai lá e fala para eles: não vão dar crédito. Está vendo que você não vai dar crédito? Mesmo que você vai no centro de macumba e o morto fala com você, você não dá crédito para a salvação, você não dá crédito o dia do juízo de Deus. É a palavra te convence ou não? Por isso que Jesus Cristo disse lá em João 7,8: tem que crer em mim, como diz a Escritura. Cristo não falou como diz a religião, como diz os padres, como diz os pastores, é como diz a Escritura. Glória a Deus, é verdade, Deus, aleluia. Está escrito. Rios de água viva jorrarão no teu ser. Você vai ser transbordado do Espírito de Deus. E quando você tiver o Espírito de Deus, você é filho. Porque o Espírito de Deus certifica que você é filho. Você não é escravo. Você não nasceu para ser escravo desse sistema. Você não nasceu para ser escravo de Satanás. Você não nasceu para ser escravo do homem. Você nasceu para ser livre. Livre do Senhor. Falar dessa graça. Falar dessa dádiva, falar dos céus. Foi para isso que Deus enviou teu filho aqui na terra, para dar a nós essa dádiva de falar, de anunciar os céus. Mas essa nação, ela não quer saber da palavra de Deus. Mas infelizmente, meu amado, o que eu posso fazer para você é o seguinte: é levar a palavra. A palavra que liberta. João 7,38, João 8,31. É a palavra que santifica. João 17. Então Jesus Cristo, Ele entregou sua vida. Ele fala: ninguém tira a vida minha, eu mesmo a dou. Ele mesmo doou a sua vida. Ele foi açoitado, ele foi preso, arrastado pelo chão, carregou aquela cruz pesada, aquele madeiro pesado, para ser crucificado por você. Levou o seu pecado, levou o meu, levou a nossa culpa, levou a nossa condenação, deu a nós a oportunidade de recebermos a salvação. Todos nós temos o direito de receber essa herança. Todos nós, por meio de Cristo, porque Ele é o caminho. Por isso que Ele fala que ninguém vem ao Pai não ser por mim. Eu sou o caminho, não é religião. Eu sou a verdade, não é religião. Eu sou a vida, não é religião. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, Cristo é o caminho. A religião é um pedágio. Você precisa pagar para a religião para você chegar ao teu Pai. Cristo não, é de graça. Você já foi comprado. Oh, aleluia. Você foi comprado, e para ter certeza que você é filho de Deus, você foi selado com o Espírito de Deus. Só que você não reconhece. Você não reconhece porque você ainda não reconheceu a voz do teu pastor. A voz do teu pastor é Cristo, o único. Por isso que Cristo diz: eu sou a porta do curral das ovelhas. Aquele que entrar por mim sairá e achará pastagem. Escritura, Bíblia, palavra. Eu sou a verdadeira videira. O meu pai é o lavrador. A vara que está em mim, que dá pouco fruto, é podada para que dê mais. A que não dá fruto, é tirada e lançada no fogo. Então o objetivo do Evangelho é esse. Se está dando pouco fruto, você vai ser podado para dar mais. Porque tem que chegar à perfeição. Agora, se não está dando fruto, porque é pelo fruto que você conhece a árvore, é pelo fruto que você conhece os ramos, você é tirado da videira. Mesmo você crendo, mas se você não tiver fruto, você é tirado e lançado no lago de fogo. Então o tempo está esgotando. O relógio de Deus já está chegando no limite. Ele já deixou o teu filho aqui sendo esmagado. Ele já deixou 2000 anos depois do filho ser esmagado para essa geração se arrepender. Ele deixou a sua escritura como prova, como registro dessa dádiva, como registro dessa redenção. Deixou a escritura como garantia que nós seremos resgatados. Mas
Quando ele vier, meu amado, e não achar o sangue de Cristo em você, quando ele enviar seus anjos para vir buscar a igreja, não achar o sangue de Cristo em você, como também aquele anjo lá no Êxodo 3, que veio passando e não viu o sangue do cordeiro naquele umbral, ceifado todo ser humano. E Cristo vai vir buscar para a igreja, e aqueles que morreram sem Cristo vai esperar o dia do juízo do trono branco, e aqueles que não foram achados escritos no livro será lançado no lago de fogo. É por isso que lá em Apocalipse 20, João, na sua visão, ele viu tronos e desceu dos céus aqueles tronos, e foi assentado sobre ele aquele que era digno de julgar. E foram julgados. E abriu-se o livro das obras, porque cada um vai ser julgado segundo o livro das obras. Cada obra que você está praticando está registrada no livro das obras. Cada pecado que você comete está sendo registrado. É por isso que João fala: arrependei-vos e convertei para que seus pecados sejam apagados. Esse pecado seu tem que ser apagado, e ele só é apagado com o sangue de Cristo. Ele não é apagado você dando 10% para Edir Macedo. Ele não é apagado você dando 10% para a católica. Ele não é apagado você se prostrando diante de um ídolo. Ele é apagado quando você renuncia os seus desejos e pratica a justiça, segundo a Escritura. Então, meu amado, essa palavra aqui é pregada para que você acorda, desperta dentre os mortos. Acorda! Muitas pessoas estão dormindo achando que esse juízo não virá. Vai vir. Deixaram de pregar a justiça de Deus, deixaram de pregar o juiz de Deus. Não é só as coisas boas que está na Bíblia que é inspirada, o juiz também é, a justiça também é, porque lá em Salmos 89 lá fala que juízo e justiça são a base do teu trono. Oh, aleluia, glória a Deus. Grande Deus, aleluia. Então ele virá com labareda de fogo, tomando vingança por aqueles que não conhecem o Evangelho. É bom você conhecer. E por aqueles que não obedeceram, se você conhece, é bom você obedecer. Porque Jesus, ele veio como amor mesmo, como cordeiro, para ser sacrificado por você. Só que agora ele vai vir como leão. Você sabe como é que o leão vem? Quando o leão chega em um grupo, ele mata todos para reinar. Assim também será Cristo quando ele vier. Por isso que nós temos que estar selados com o Espírito Santo. Glória a Deus! Aleluia! Por isso que nós temos que estar marcado com a promessa que ele deu. Por que nós não tomamos promessa dessa palavra? Por que nós não tomamos posse dessa palavra? Porque Cristo fala: eu irei, mas não deixarei vocês sozinhos. Você está buscando padre, buscando pastor, porque vocês querem. Cristo falou que não deixar vocês sozinhos. Eu enviarei o Espírito da parte do Pai para ficar convosco todos os dias, até a consumação do século. Aonde você estiver, ali é o Monte Sião. Aonde você estiver, Deus está lá, porque Deus está dentro de você. Não é você levar Deus. Não necessita de você fabricar uma imagem de Deus, porque Deus ele não vai permitir. Não precisa carregar esse Deus, porque Deus é que nos carrega. É Ele que pega pela mão, é Ele que nos salva. Glória a Deus. Por isso ele diz que a minha mão não está encolhida para que não possa salvar. Os meus ouvidos não estão tapados para que não possa te ouvir. Clama-me-eis se responder-te-eis coisas grandes que não sabe. Busca-me-eis e me achareis quando buscar de todo o teu coração. Por isso que a mensagem é essa. Vai buscar o Senhor com toda a tua força, com todo o teu desejo, com toda a tua alma. Aí você vai encontrar Ele. Porque aí você vai desligar deste mundo e ser ligado ao Deus vivo. Amém? Amém, glória a Deus. Maravilha, Jesus. Vai lá, meu. Playback, irmão.
Consegue conectar para louvar portões celestiais? O playback? Por favor. É isso daí, já tá no jeito. A Beca fazendo comida com uma coca muito sal, você não acha, não? A Beca fazendo comida lá com uma coca muito sal. E o som acaba aqui também, né? Se o senhor quiser pegar o microfone. Aleluia, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus esteja com todos, aleluia. Um dia eu, assim como você, neste momento, eu estava em uma feira assim, e Jesus falava comigo, e eu dizia na minha mente, eu vou tomar cerveja, eu ainda vou farrear bem muito, depois é que eu vou para Jesus. Mas quando o ser humano não quer ter um encontro com Jesus, Jesus tem um encontro com o ser humano, porque Ele é onisciente, Ele é onipotente e Ele é onipresente. Ele tem o poder para todas as coisas, Ele sonda o meio e o seu pensamento, Ele está presente em qualquer lugar, vendo nós neste momento e vendo lá as pessoas nos Estados Unidos, porque Ele não é uma imagem, Ele é o Espírito Todo-Poderoso, aleluia. E essa canção que eu vou louvar se chama Portões Celestiais. Quando eu não me converti ao Senhor, eu não sabia para onde eu ia, mas quando eu me converti, dia 27 de março de 2012, na cidade de Camaçari, Bahia, no outro dia, 28, pela manhã, grande Deus, aleluia, eu olhei sobre os portões celestiais, eu olhei para o céu, e estava os portões celestiais como uma visão, ou seja, há um dia atrás eu não sabia para onde ia, mas depois que eu me converti, o Senhor achou graça de me mostrar os portões celestiais. É coisa grandiosa para você que gosta de riqueza, que o seu coração está em riqueza, em fazenda, em Dojihã, em riquezas